Hoje eu quero falar sobre a vida. Pastor, por que vida? Porque vida é para quem gosta de viver. Quem gosta de viver? Quem quer chegar pelo menos até uns 100 anos, deixa eu ver. Eu estou no lugar certo. Nós estamos vivendo uma época que pessoas estão desistindo da vida. Outros estão tentando tirar a própria vida. Pessoas estão entrando em depressões profundas, em tristezas agudas. E as pessoas têm perdido o brilho da simplicidade da vida. Tem gente desistindo porque diz: pastor, a vida é difícil. Quem foi que te falou que seria fácil? Se fosse fácil, Deus não tinha chamado você. Se fosse fácil, Deus não tinha escolhido você. O problema, pastor Rafael, é que estão vendendo por aí um evangelho que não existe na prática. Estão vendendo por aí um evangelho de açúcar. Estão vendendo aí um evangelho Nutella. Estão vendendo por aí um evangelhozinho coach, que diz: pastor, agora é só virar uma chave. Que chave o quê? O evangelho de Jesus, ele é diferente. Jesus, quando nos chamou, ele não disse: vinde após mim, tome uma caixa de bombom da Garoto. Não. Ele não disse: vinde após mim, tome um buquê de flores. Também não. Ele disse: vinde após mim, tome a tua cruz. Prazer. Evangelho tem cruz, evangelho tem batalha, evangelho tem luta, mas evangelho também tem graça, tem poder, tem autoridade, tem virtude do céu para te fazer permanecer de pé na jornada da vida. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre uma das viagens de Paulo. É interessante que quando a gente fala apóstolo Paulo, a gente até imposta a voz, não é? Se a gente falasse que nessa noite o apóstolo Paulo ia pregar aqui em Tarumã, meu Deus, essa igreja não cabia. Ia ficar todo mundo empolgado para ver o apóstolo Paulo entrar. Todo mundo achava que ia entrar aqui dentro, uma mão de 1,90 m de altura, um cabelão bonito, todo elegante. Eu vim te decepcionar essa noite. Paulo tinha 1,48 m de altura, ele era baixinho, tá? Ele era calvo, caolho do olho direito, manco da perna esquerda. Pensa num homem desprovido de beleza. Era Paulo. Mas o Deus que não olha para a aparência, mas olha para aquilo que está dentro de nós. Um dia ele olhou para Paulo e disse: tu és para mim um vaso escolhido. Olha para mim que eu vou começar a acelerar. Escuta, tinha gente melhor do que eu e você, tinha gente mais formada do que eu e você, tinha gente mais bonita do que eu e você, tinha gente que pregava melhor, cantava melhor, falava melhor, mas Deus olhou foi para mim, Deus olhou foi para você. Tem gente chamada por Ele aqui essa noite. Paulo entra em um navio adramantino. Ele não vai fazer cruzeiro, ele não vai passear. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está preso. E junto dele tem mais 276 pessoas. Eles vão zarpar do porto em Cesareia e eles vão navegar 1.800 quilômetros até chegar em Roma. Logo, irmãos, que eles zarparam do porto, o texto diz que uma tempestade envolveu a embarcação. Pera, pastor Rubens, mas não estava tudo bem, pastor? Da onde apareceu essa tempestade? Lembra do tema? Tu está na jornada da vida, prazer. Na jornada da vida tem hora que está tudo bem, de repente a gente recebe uma ligação. Tem hora que está tudo bem, de repente aparece um diagnóstico contrário. Tem hora que está tudo bem e alguém bate ao nosso portão para dar uma notícia que traz lágrimas aos nossos olhos. Pastor, por que assim? Porque você está na vida. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Ele venceu e nós também venceremos para a glória de Deus. Pastor, mas Deus disse que Paulo iria chegar em Roma. Disse, mas aprende algo aqui essa noite. Deus disse, mas mesmo Deus falando, pode ter tempestade. Mesmo Deus falando, pode ter vento contrário.
Mesmo Deus falando, pode ter naufrágio. Mesmo Deus falando, pode ter perdas. E por favor, não se perda no meio das perdas. Porque, pastor, tudo isso acontece? É porque Deus, Ele não mostra como será a nossa jornada. O que Ele garante é a nossa chegada. Se Ele disse que você vai chegar, pode vento soprar, pode a tempestade se levantar, pode torcer o contrário, pode alguém desejar o teu mal, pode aparecer serpente, pode destilar veneno. Eu vim essa noite profetizar: vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quem está comigo nessa palavra? Pastor, por que Deus não mostra como será a jornada? Deus só garante a chegada. Olhe para mim. É porque Deus é especialista em recalcular a rota da nossa vida. Já repararam quando a gente está andando com o GPS do carro, do celular ligado, e a gente entra numa rua errada, aparece uma mensagem bem aqui na tela: recalculando a rota, prazer. Deus é especialista em recalcular a rota da nossa vida. Porque Deus sabia que por vezes, uma dita, tomaríamos decisões erradas, caminhos errados, confiaríamos em pessoas que não deveríamos confiar, e em meio a todo o caos da vida, Deus chega para mim e para você e diz: aquieta a tua alma, eu estou recalculando a rota da tua vida. Eu não mostro como será a jornada, mas eu garanto: vai chegar, vai pisar na terra seca, vai cantar o hino da vitória. Quem pega essa palavra que desce do céu, a tempestade envolve a embarcação na jornada da vida. E sabe o que o apóstolo Paulo estava fazendo? Dormindo. Não, pastor, a Bíblia não diz que Paulo estava dormindo, diz mesmo não, mas diz que acordaram Paulo. Só acorda quem está dormindo. Escola dominical, aí tem que vir. Quando Paulo acorda, sabe o que eu gosto? É que Paulo começa o seu discurso, e ele não começa dizendo assim: na minha experiência, na força do meu braço, nos anos que eu tenho de caminhada. Não, Paulo começa assim: ó, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele me visitou, e Ele disse que nem eu e nem aqueles que estão comigo se perderão. Erga a mão comigo ao céu, que eu vou profetizar a Bíblia para nós aqui essa noite. Deus está colocando gente no teu barco. Não reclama, não murmura, não lamenta, não diz que está pesado, não diz tudo é eu lá na minha casa. É porque Deus está dizendo: aqueles que eu coloquei no teu barco não vão se perder, nem tu e nem aqueles que Deus te deu para você poder cuidar. Quem pega essa palavra pastor, porque Paulo disse isso? Porque Paulo era do céu, igreja, e quem é do céu tem palavra de vida quando parece que tem morte. Quem é do céu tem palavra de fé quando ninguém mais acredita. Quem é do céu tem palavra de esperança quando a desesperança já tomou conta. Ei, o congresso está encerrando essa noite, mas eu vim te lembrar: a jornada da vida vai continuar. E por onde você andar nas ruas de Tarumã, de Caçu ou dessa região, ao abrir da tua boca, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Deus vai te dar palavra de vida. Um dia desses, eu preguei lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tinha acabado de pregar para uns 6.000 jovens em Ribeirão Preto. Enfiei dentro do carro e fui embora para Berlândia. Quando eu cheguei em Berlândia era 3 horas da madrugada. E eu parei num posto para abastecer. Minha Bíblia bem no painel aqui da caminhonete, eu de terno e gravata. O frentista olhou a Bíblia, olhou para mim e disse: tu é crente?
gente? Eu disse, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele olhou para mim, o olhinho começou a lacrimejar, e ele disse, tu é crente mesmo, porque eu cresci ouvindo essa expressão. Eu disse, quem te falava isso, jovem? Ele disse, minha saudosa mãe. Eu disse, tem quanto tempo que Jesus levou ela? Ele disse, tem 15 anos que Jesus levou ela. Deus me deu um ímpeto, eu pulei de cima do carro, apontei o dedo para ele e disse, rapaz, Uberlândia tem 1 milhão de habitantes, centenas de postos de combustível, eu podia ter parado em qualquer outro para abastecer nessa madrugada. Jesus me fez parar aqui só para poder te lembrar que tu ainda é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele caiu ajoelhado, se reconciliando. O gerente do posto saiu de uma guarita, veio correndo achando que era um assalto. Quando ele olhou, ele disse, o que é isso? Eu disse, eu estou orando por ele, ele está reconciliando. O gerente disse, eu vou te ajudar a orar, porque eu também sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Erga a mão comigo ao céu. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Pastor, e o barco? O vento está soprando o barco. E por favor, não se preocupe com os ventos. Eles estão trabalhando ao teu favor. Eles estão te levando para o propósito que Deus tem para a tua vida. O barco vai chegar em uma ilha. E a ilha se chamava Malta. A palavra Malta, igreja, significa mel. Diga comigo, mel. Pastor, por que mel? Porque sempre depois de uma tempestade vai ter mel. Sempre depois de uma tempestade vai ter bonança. Um dia desse, uma ovelhinha minha em Uberlândia disse, pastor, não dá pra gente viver só de mel? Pastor, ia ser tão bom a vida da gente, né? Só mel, 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 mel. Eu disse, meu filho, é que mel demais dá diabetes, cuidado, viu? E a gente não aprende nada com mel, a gente aprende é com amargo, a gente aprende é com as pancadas da vida. A gente aprende com os ventos contrários. Tempestade faz velejadores fortes, mar tranquilo, velejador fraco. Deus está te treinando para as batalhas da vida, viu? Tem tempo de amargura, mas eu vim te lembrar, também vai ter tempo do mel. O Espírito Santo me faz lembrar, irmão. Um dia desse, 2015, 2016, eu estava pregando bem ali em Cambridge, um lugarzinho na província de Montreal, bem ali num lugarzinho chamado Canadá, uma dita. Eu estava lá pregando num frio de 14 graus abaixo de zero. E o pastor disse, pastor, no domingo pela manhã, eu vou levar o senhor para pregar em uma colônia de tailandeses convertidos ao Evangelho. E depois a gente vai almoçar no restaurante de um deles. Vamos? Eu disse, vamos. Sabe aqueles trem que tu vê os tailandeses comer? É tudo verdade, mais um pouco. Quando eu cheguei naquele restaurante, irmão, tu acha que era esse cardápio gostoso aqui da Assembleia de Deus de Tarumã? Não, estava cheio de uns vidros assim, irmão, cheio de besouro vivo de tudo quanto é tamanho, umas cobrinhas coloridas de tudo quanto é jeito, uns gafanhotão, cada lapa de gafanhoto desse tamanho. E o pastor disse, senta aí que eu vou te servir. E eu só olhando a cena, ele foi lá, pegou 2 gafanhotão, irmão, jogou assim numa chapa, deu uns pingos de azeite, deu uma rebolada nos bichos para lá e para cá, jogou num prato, irmão, que chega, ficava sobrando, colocou o prato na minha frente, o gafanhoto ainda estava fazendo assim, ele colocou um molho aqui do lado e disse, pastor, vai comendo aí. Eu disse, aqui é paraense, aqui não arrega não. Eu catei, irmão, o gafanhoto pelo meio, fui arrancando as pernas daquele bendito, passando no molho e comendo. Quando eu jogava para dentro, parecia que a perna dele estava escalando minha garganta, querendo voltar. Eu bebia coca por cima e dizia, desce. O pastor mandou, foi comer. E quando eu estava comendo aquele gafanhoto, o Espírito de Deus me tomou, e eu comecei a falar em línguas celestiais. O pastor olhou para mim e disse, eu sabia que tu era doido, mas não era desse tanto. Tu fala em mistério comendo gafanhoto.
Eu disse: Deus está falando comigo. Ele disse: o que Deus está falando contigo? Eu disse: Deus me fez lembrar de João Batista. João Batista não comia mel e gafanhoto, não. Ele comia era gafanhoto e mel. Pastor, por que ele comia o gafanhoto? Porque era amargo. E aquela substância amarga dava sustância para a vida. Mas o amargo, Deus falava ao meu coração: meu filho vai ter tempo de amargura, mas a amargura não vai ser para sempre, porque senão ninguém suporta. Mas tenha certeza, meu filho, um dia a amargura passa e o mel chega. E quando o mel chegar, a amargura vai embora. Quando o mel chegar, a aflição vai sair. Quando o mel chegar, tu vai cantar o hino da vitória. Erga a mão comigo ao céu, receba essa palavra. Viva o que Deus te deu para viver, mas o céu manda te lembrar: vai ter mel, vai ter mel, vai ter mel. Pastor, se ele é homem de Deus, por que Deus deixou aquele navio quebrar? Olhe para mim e presta atenção. É porque Deus, ele prefere salvar as pessoas e perder as coisas. Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Estão invertendo os valores, estão usando as pessoas e estão amando as coisas. Tem gente tentando salvar o navio, mas está perdendo a família. Está tentando salvar o navio, mas está perdendo o casamento. Está tentando salvar o navio, mas está perdendo os filhos. Está perdendo amizades antigas que Deus te deu nessa região. Em nome de Jesus, salva aquilo que o dinheiro não pode comprar. Salva aquilo que Deus te deu para você amar nessa terra. Larga as coisas para lá. Eu vim profetizar essa noite: o navio quebra, mas tua família permanece. O navio quebra, mas teus filhos permanecem. O navio quebra, mas a tua descendência permanece. Eu tenho 31 anos, pastores, que eu congrego em Uberlândia com o pastor Álvaro em Santos. Sou co-pastor dele. Ele me ordenou do diaconato até o pastorado. E em todos esses tempos, eu não sei nem falar para vocês quantas centenas de vezes eu já preguei no púlpito da minha igreja, ensinando lá em Uberlândia. E um belo dia, irmãos, entra dentro do meu gabinete o irmão mais rico do nosso campo, mais rico. Quando ele entrou dentro do meu gabinete, naquela época, isso tem 3 anos mais ou menos, naquela época eles tinham um patrimônio de mais de 200 milhões de reais. Só que eu conheci aquele irmão vendendo picolé, João Marcos, na porta de uma escola no bairro Luizotti. Aquele irmão entra dentro do meu gabinete e diz: pastor, eu já vi o senhor orar para Deus abençoar, para Deus prosperar, para Deus multiplicar. Hoje eu vim pedir para o senhor fazer uma oração diferente. Eu disse: que oração? Ele disse: pastor, ora para Deus tirar tudo que eu tenho. Pastor, já foi ajoelhando. Ora, pastor, para Deus tirar tudo que eu tenho. Pastor, eu quero voltar a morar naquela meia água que eu morava de aluguel, quando era só eu, a minha esposa e meus 3 filhinhos. Oh, pastor, a casinha era alugada, mas tinha paz, pastor, tinha alegria. Pastor, meus filhos me beijavam. Pastor, minha esposa dizia que me amava. Pastor, hoje eu sou milionário, pastor, mas eu não tenho mais o abraço dos meus filhos. A minha esposa está depressiva. Do que adianta ter dinheiro e não ter paz? Do que adianta ter dinheiro e não ter alegria? Pastor, coloca a mão na minha cabeça. O seu homem de Deus pode mandar Deus tirar tudo, só não tira a minha família. Eu olhei para ele e disse: eu vou orar diferente. Eu vou orar para Deus devolver aquilo que você está perdendo. Eu vou orar para Deus devolver comunhão, devolver paz, devolver alegria. Olha para o pastor Rubens, que eu estou com coragem. Talvez você não tenha a casa dos teus sonhos. Quem sabe você não mora na mansão que um dia você planejou. Quem sabe a casa que você mora é até alugada, mas você não tem uma casa, você tem um lar. Lá no teu lar tem paz, tem alegria, tem presença de Deus, tem presença do Espírito Santo. Lá no teu lar ainda tem
te amo. Lá no teu lar ainda tem presença do céu. Ei, você é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o teu lar vai permanecer. Olha aqui para o pastor Rubens. Na jornada da vida, aprenda a amar a simplicidade da vida. Olha para mim aqui uma dica. Quem sabe teus pais não te deram tudo que um dia você queria, mas acredite, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer por você. Eles dedicaram a vida para poder cuidar de ti. A vida é tão simples, a jornada da vida é tão bela, e a gente corre tanto para lá e para cá para chegar no final da vida, olhar para trás e falar como Salomão disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aproveita a simplicidade da vida. Aproveita o tempo que Deus te deu para amar aqueles que estão do teu lado. Um dia desse meu filho fez aniversário, e eu disse: escolhe, Estevão, a churrascaria que tu quer comer, a melhor hamburgueria de Uberlândia, o papai vai te levar. Ele olhou para mim e disse: papai, eu vi um casal com 2 filhinhos, papai, montando um cachorro quente bem ali na avenida do nosso bairro. Papai, eu acho que hoje é a primeira vez deles vendendo cachorro quente. Papai, eles estão lutando com a vida. Papai, vamos lá comer cachorro quente para fortalecer, para ajudar eles. Eu disse: meu filho, tu podia ir para a melhor churrascaria da cidade, tu quer comer cachorro quente? Ele disse: vamos, vamos. Nos assentamos em uns banquinhos de plástico, tudo simples. De repente veio um garotinho de 8 a 9 anos, com cachorro quente, uma bandejinha, toda alegre. E eu disse: você está feliz? Ele disse: estou. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu estou ajudando o papai e a mamãe. Eu disse: por que tu está ajudando o papai e a mamãe? Ele disse: porque a mamãe disse que se a gente trabalhar, Deus vai abençoar a gente. Nós vamos parar de pagar aluguel, e Deus vai dar uma casinha para o papai, para a mamãe, para mim e para o meu irmãozinho. Eita, não comigo ao céu. É uma vida que Deus te deu para poder viver. Larga o navio para lá, larga as coisas para lá. A jornada da vida. Paulo chega na ilha, e quando ele chega, o texto diz que chovia, e Paulo vai acender fogueira, e acender fogueira já é difícil, e acender fogueira, meu cameraman, gente boa, é mais, hoje é videomaker, viu? Aprendi. Acender, irmão, fogueira debaixo de chuva é mais difícil ainda. Mas Paulo vai acender fogueira debaixo de chuva. Sabe por que Paulo vai acender fogueira debaixo de chuva? É porque Paulo, irmão, é o tipo de crente que não depende de ambiente para acender fogueira. Paulo é o tipo de crente que, se ele estivesse hoje aqui nesse culto, ele estava dizendo assim: ei, eu vim foi para acender fogueira. Se ninguém der glória, eu dou. Se ninguém der aleluia, eu dou. Se ninguém adorar, eu adoro. Se ninguém glorificar, eu glorifico. O culto é individual. Tem acendedor de fogueira aqui essa noite. Mais difícil do que acender fogueira é manter a fogueira acesa. Você vem para o congresso, Rafael e Melissa cantam, o céu se abre, Jesus te enche. Pastor Rubens prega, os obreiros ajudam a orar, e Deus enche a tua vida. Mas daqui a pouco o culto termina. E o difícil não é ser cheio, o difícil é permanecer cheio. E eu vou te dar uma notícia: nem eu, nem o pastor Rafael, nem a Melissa vamos levar o Espírito Santo embora, não. Ele vai permanecer aqui contigo. E ele vai permanecer com a igreja. Paulo agora cata gravetos, e as pessoas estão olhando para ele dizendo: Paulo, tu já foi macho de acender fogueira, agora tu está catando graveto. E Paulo jogando graveto na fogueira e dizendo: é porque se depender de mim, a fogueira não apaga. Se depender de mim, a fogueira vai permanecer acesa. Você pode erguer a mão comigo ao céu.
dizer: se depender de mim vai ter fogo, se depender de mim vai ter igreja, se depender de mim vai ter cuidado, se depender de mim vai ter evangelho, se depender de mim a obra não para, se depender de mim. Olhe para mim, pastor cuida de ovelha, mas é ovelha que gera outra ovelha, é ovelha que ganha outra ovelha, e o pastor cuida das ovelhas. Pastor, mas eu posso. O Espírito Santo está me levando aqui, irmão. Estou fora do meu script ali, deixa Deus levar. Olha para mim, por favor. Eu era diácono na Assembleia de Deus em Uberlândia. E um dia de uma manhã missionária, o pastor Cisino Bernardino ministrando em uma manhã missionária em Uberlândia. E eu, como diácono, com a salva, acolhendo a oferta. E o pastor Cisino dizia: dê de oferta aquilo que você tem. Pastor, mas eu não entendi, aquilo que você tem, todo mundo tem alguma coisa. E eu vou chegando, irmão, com a salva, perto do conjunto das crianças. E de repente uma menina de uns 9 aninhos, 8, 9 aninhos de idade, olhou para mim e disse: abaixa a salva. Eu abaixei. Ela disse: abaixa mais um pouco. Eu abaixei. Ela disse: abaixa, menina, já está abaixo. Aí eu entendi. Eu coloquei a salva no chão. E quando eu coloquei, eu vi ela colocar o pezinho. Eu vi ela colocar o outro pezinho dentro da salva. O rosto começou a banhar em lágrimas. E ela dizia: o pastor disse para dar o que eu tenho. Eu não tenho nada no bolso, mas eu tenho a minha vida. Se Deus quiser me usar, a partir de hoje eu sou dele. Hoje ela é uma das maiores missionárias da missão Jocum, lá na Índia, em Nova Delhi. Já ganhou mais de 1000 indianos para Cristo. E eu vim essa noite profetizar: pastor, Hamilton não faz sozinho, os pastores não faz sozinho. Erga a mão que isso é profético. Deus vai multiplicar a obra nessa casa. Deus vai multiplicar o rebanho nesse lugar. Deus vai usar a tua voz. Tarabaia, tarabadá, rededa, cabadarabaia, choremandarabadé. Deus vai dar crescimento. Olha aqui para o pastor Rubens. Estão tentando apagar o fogo da igreja. Estão tentando inibir a ação do Espírito Santo no meio de nós. Tem lugar que não está podendo dar glória a Deus mais alto. Tem lugar que não está podendo chorar. Tem lugar que não está podendo mais falar em línguas, irmãos celestiais. Ei, escuta, essa igreja nasceu no fogo, cresceu no fogo, e ninguém vai apagar o fogo da presença de Deus que há em nós. Sabe qual é a minha preocupação, obreiros? É que a nossa geração viveu um tempo de efusão da presença de Deus. Nós participávamos de vigílias até o dia amanhecer, lembra? E era com a boca no pó. Pais saíam carregando filhos de dentro da igreja, cheio da presença, e no outro dia a menina ainda estava falando em mistério. A minha preocupação, pastores, é que se nós vamos conseguir transicionar esse poder, essa graça, as experiências que nós tivemos para a vida da nossa descendência, para a nova geração que está vindo aí, uma dita. Um dia eu não vou estar aqui, um dia os pastores não estarão aqui mais. Nós queríamos viver até 200 anos de vida, mas por uma ordem probatória da vida, Deus vai levando um, Deus vai chamando o outro. Mas eu vim essa noite profetizar, obreiros, com lágrimas nos olhos, ainda que um dia Deus nos tome dessa terra, a obra não vai parar. Vai ter gente para segurar a corda. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? A igreja não para. Olha para mim. Paulo vai pegar gravete. Quando ele leva a mão para pegar o gravete, ele confunde e pega uma serpente.
Pastor, mas se Paulo, que é Paulo, confundiu graveto com serpente, o que é que sobra para mim, pastor? Como é que eu vou saber, pastor, o que é graveto e o que é serpente? Fala para alguém do teu lado, joga no fogo. Fala para ele, joga no fogo. Se for graveto, vai aquecer mais a fogueira. E se for serpente, ela vai morrer esturricada aqui essa noite. Porque na Assembleia de Deus de Tarumã não tem lugar para serpente. Aqui tem lugar para fogo da presença do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Deixa eu abrir meu coração com coisas que Deus marcou a minha vida. A gente sente a presença aqui, é tão gostoso, né, Madita? A gente vibra, glorifica, dá soco no ar. Tem muita gente, Madita, pagando com a vida para poder sentir essa presença que a gente sente aqui. Pós-guerra do Timor-Leste, algumas igrejas na Europa receberam refugiados da guerra do Timor-Leste para cuidar. E eu estava pregando em um lugar chamado Lugano, na Suíça. E me levaram para poder pregar para uma colônia de refugiados da guerra do Timor-Leste. Quando eu cheguei lá, não tinha um adulto, porque na guerra mataram os adultos. Só tinha adolescentes, jovens e crianças. Todos eles mutilados. Um faltava um braço, o outro faltava uma mão. E a minha alma dói, irmãos, porque eu sou pai. Como você é papai e mamãe, nossos filhos têm vida, têm saúde. Quando eu olhei aquela cena, irmão, tinha que me segurar para poder ministrar. Eu olho bem na frente, na primeira fileira, um menino de 14 anos de idade, por nome Roy Thompson. Eu nunca vou esquecer daquele menino. Eu procurei o braço direito do Roy, ele não tinha. A guerrilha amputou o braço do Roy, porque ele não negou o nosso Jesus. Eu procurei o braço esquerdo do Roy, ele também não tinha. Da mesma forma, cortaram o braço do Roy, porque ele não negava o nosso Cristo. Eu olhei para as pernas do Roy. A perninha esquerda dele, ele fugindo da guerra, pisou em uma mina, e a mina dinamitou a perna esquerda do Roy, ficou só um cotoquinho de pé. E agora eu vejo aquela cena. O Roy sem os braços, a perna esquerda só um pedaço, ele só com a perninha direita, sentado em uma cadeira, tentando firmar o corpinho para poder não cair da cadeira. O Roy não tinha mãos para levantar, não tinha braços para gesticular, mas tem uma coisa, ninguém calava a boca do Roy. Era eu pregando e o Roy adorando, era eu pregando e o Roy glorificando. E eu desci do altar, depois que preguei, cheguei perto dele e disse: Roy, como que tu adora nessa intensidade? Ele disse: pastor, o senhor não viu o que eu vi. Eu disse: Roy, o que você viu? Disse: pastor, eu vi a guerrilha fuzilar meu pai, a minha mãe e meus dois irmãozinhos mais novos. Mas pastor, enquanto as balas penetravam o corpo da minha mãe olhava para mim com lágrima nos olhos e dizia: Roy, permaneça fiel, Roy, não nega o nosso Cristo, Roy, eles podem nos matar, mas eles não vão tirar a presença de Deus da nossa vida. Roy, nós estamos indo para o céu, mas daqui a pouco nós te esperamos para poder te abraçar na glória. Quem pode adorar o Deus da igreja? Quem pode adorar a presença dele? Ai, adorava. Olhe para mim, escute a orientação de Deus, famílias que me ouvem aqui. Não adianta orar na igreja e não orar na tua casa junto com os teus filhos. Não adianta clamar aqui e não voltar a fazer aquele culto doméstico que você fazia antes. Pastor, isso é palavra para culto de ensino, para quem vem, quem não vem. Jesus vai te pegar no congresso mesmo, e se eu fosse tu ia dando glória, porque eu vou continuar. Volta a orar com os teus filhos, volta a orar com teu marido, volta a estender a mão na tua casa, no teu lar, em cada cômodo. Volta a estender a mão na tua herança lá na cama enquanto eles dormem. Diz: Deus, a casa é tua, o lar é teu, a empresa é tua, a lavoura é tua, o gado é teu. Deus, tudo que eu tenho não é meu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Eita, labada, cabada, labaxa.
Pastor, a serpente mordeu Paulo. Mordeu. Pastor, por que Deus deixou a serpente morder? Escuta, Deus pode até deixar a serpente morder. O que Deus não vai deixar é o veneno fazer efeito. A serpente pode até morder, mas o veneno não vai ter efeito sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não vai ter efeito na vida dos teus filhos. O veneno não vai, porém, o veneno não vai ter efeito sobre o ministério dessa igreja. Porque antes que o veneno seja destilado, Jesus já te marcou com sangue carmesim. E quem tem a marca do sangue na vida, meu filho, tu está protegido, tu está selado. Eu vim pregar o que os pioneiros pregavam: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Haverá a marca do sangue nos umbrais da tua casa, da tua família. Haverá a marca do sangue sobre o conjunto da Almadita. Ninguém leva nossos filhos, ninguém leva nossa descendência, ninguém rouba aquilo que é nosso. Eu estou pregando para quem acredita no poder do sangue do Calvário. A serpente mordeu. Sabe qual é o problema, irmãos? É que quando a serpente mordeu, Paulo não tinha amigos. Os 276 que estavam com ele, em vez de socorrer Paulo, montaram uma torcida. Uma torcida de cá dizia: vai inchar. A outra torcida dizia: vai cair. Uma torcida dizia: vai inchar. A outra dizia: vai cair. Aprenda algo: na jornada da vida nem todo mundo deseja o teu bem. Na jornada da vida nem todo mundo se alegra com as tuas vitórias. Na jornada da vida nem todo mundo fica feliz em ver teus filhos crescerem, prosperarem, passarem vestibular e concurso público. Não, é impossível a gente se livrar das serpentes na jornada da vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua família, que essa noite não vai inchar, nem vai cair. Deus vai te preservar. Não vai inchar, nem vai cair. Deus vai te preservar. A Bíblia diz que a serpente mordeu. E quando ela mordeu, o texto diz que a serpente grudou. Pastor, por que a serpente grudou? Porque tem luta que vem e que passa, mas tem luta que vem e que gruda. Tem luta que entra ano e sai ano e a gente está nela. Pastor, tanto que eu orei pelo meu filho, pastor, tanto que eu orei pela minha filha, tanto que eu aconselhei. Oh, pastor, não foi por falta de conselho, não foi por falta de oração. Não é assim que nós pais falamos com Deus, não é? Pastor, quando essa luta, oh Deus, quando eu vou vencer essa luta? O texto está ensinando. A Bíblia diz que Paulo sacudiu. Sacudir é verbo de movimento. Sacudir é tomar atitude. Tem gente que a serpente está destinando veneno. Ele está dizendo: é assim mesmo, uma hora passa. É assim mesmo, uma hora ela se cansa. Cansa não, meu filho. É tu que tem que levantar com autoridade lá dentro da tua casa. É tu, pai de família, sacerdote desse lar, que tem que erguer a voz com autoridade espiritual dentro do teu lar. É tu, mãe, que tem que erguer a voz dessa mulher sábia e dizer: Deus, é a minha herança, é a minha descendência, e aquilo que é teu, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém tira. Receba a autoridade de Deus essa noite. Vem comigo, estou encerrando. Paulo estava esperando socorro. E quem espera socorro, irmão, ele fica olhando no horizonte alguém chegar. Lembra, obreiros, quando a gente tinha aquela carraiada velha, Belina, Valiante, o trem quebrava? A gente ficava na beirada da estrada esperando socorro. O apóstolo Paulo agora está olhando no horizonte, esperando alguém chegar. Depois de 3 meses aparece um barco com o nome Castor e Pólux, que significa grande e imponente. Pastor, por que grande? Porque quando o socorro de Deus chegar, Deus não vai mandar uma canoinha, Deus não vai mandar um barquinho, Deus vai mandar coisa grande. Só que quando o navio encostou, irmão, sabe quem foi os primeiros a entrar?
A turma que estava torcendo pela enxapa cair morto de repente. Fomos os primeiros a colocar o pé para dentro. Ah, pastor, aí já é demais para o meu psicológico. Pastor, eu largava essa turma tudo lá na ilha, pastor, para poder morrer. E ainda dizia, hashtag fica a dica, prazer. Tu está na jornada da vida. E no evangelho, a gente foi chamado para poder cuidar. A gente foi chamado para amar. A gente foi chamado para perdoar. A gente foi chamado para cuidar das ovelhas da igreja que Deus nos deu. Ei, pastor, porque é assim? Porque cada um dá aquilo que tem. Quem tem ódio dá ódio. Quem tem rancor dá rancor. Quem tem inveja dá inveja. Mas quem tem perdão dá perdão. Quem tem graça dá graça. Quem tem misericórdia dá misericórdia. Igreja não é lugar para gente perfeito. Igreja é lugar para pecador redimido pelo poder da graça. Paulo entra no navio e Paulo chega em Roma e encerra o bico. Quando Paulo chega em Roma, eu fico imaginando as pessoas olhando para Paulo e dizendo, Paulo, como é que foi a jornada da tua vida? Já pensou se não tivesse acontecido nada disso? Ia ser sem graça, né? Paulo dizia, eu saí de lá e cheguei aqui só. Agora alguém pergunta, Paulo, como é que foi a jornada da tua vida? Aí Paulo diz, você está com tempo? Se você tiver com tempo, senta aí que a história é longa. Aí Paulo começa, teve tempestade, mas eu cheguei. Teve vento contrário, mas eu cheguei. Teve serpente, mas eu cheguei. Teve veneno, mas eu cheguei. Torceram até para eu morrer, você acredita? Mas eu cheguei. Teve fome, mas eu cheguei. Teve frio, mas eu cheguei. Teve marcas, mas eu cheguei. Teve cicatrizes, mas eu cheguei. Prometeram e não cumpriram, mas eu cheguei. Desacreditaram de mim, mas eu cheguei. Você pode erguer a mão comigo ao céu e dizer, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Deus é contigo na jornada da vida. Olha aqui para o pastor Rubens. Do que vai adiantar a jornada da vida? Do que vai adiantar as conquistas da vida? Do que vai adiantar a descendência que Deus te deu nessa vida? Se você não tiver gente para se alegrar contigo, se você não tiver gente do teu lado para poder vibrar com as tuas vitórias. Amanhã nós já estamos indo para o mês de dezembro, agora meia-noite. Está chegando o Natal, está chegando o Réveillon. E sabe tudo que a gente pede, filhos, para Deus nesse momento? É que aqueles que a gente ama, permaneçam do nosso lado. É que aqueles que a gente ama estejam conosco na jornada da vida. É que a mesma foto que a gente tirou no último Natal, os mesmos possam continuar conosco cercando a mesa. E não é a estrutura da mesa, não é a comida colocada sobre a mesa. Você pode ter a vida simples. O que importa é quem está contigo junto da mesa. Tudo que a gente pede, filhos, é que a gente possa abraçar de novo o pai, a mãe. A gente possa abraçar a nossa família. E a gente possa dizer, a minha família tem uma jornada. E na jornada da vida você não está só. Na jornada da vida tem gente para te ajudar, tem gente para te amar. Na jornada da vida tem amigos de verdade. Na jornada da vida tem amigas de verdade, viu, meninas? Tem gente que está contigo para o que der e vier. Na jornada da vida tem amigos que quando você não conseguir caminhar, eles vão te carregar no braço, se preciso for. Mas eles não vão te deixar sozinho na jornada da vida. Quem é que nunca foi abraçado? Quem é que nunca foi socorrido? Quem é que nunca foi alvo de uma providência? Quem é que nunca foi alvo de um abraço amigo, de alguém que nos ama? Ei, eu não queria encerrar essa palavra desse jeito. As lágrimas estão aqui à minha face, Deus sabe como está o meu coração.
Lá em casa, pastor Rafael, a mesa deu uma diminuída. E uma das vezes que eu estive em Caçu, eu contei. Deus levou meu pai, levou minha mãe, levou minha irmã, um atrás do outro. Sobrou só eu e meu irmão. Até hoje eu não tirei a cadeira do meu pai, da minha mãe, nem da minha irmã, da minha mesa. Elas permanecem lá, vazias. Fica eu e meu irmão. Eu olho para ele olha para mim, a gente chora. Olha para a cadeira do paizinho, está vazia. A cadeira da mãezinha está vazia. A cadeira da minha irmã está vazia. E ele diz: mano, o que a gente vai fazer? Eu disse: nós vamos continuar. Porque nós somos a descendência. E nós vamos honrar a jornada da vida que eles tiveram nessa terra. Nós vamos honrar a jornada que eles tiveram aqui. Para eles já findaram, mas para nós ainda continua. Olha aqui para o pastor Rubens. Tem família que só se encontra no dia de velório. Tem parente que só vê outro parente quando outro parente morre. Tem família que só se vê no dia de carregar caixão. Mas eu vim essa noite profetizar de olhos abertos. Essa não vai ser estatística da tua família. Tua família vai se reunir para festejar, para comer, para se alegrar, para dar risada. Ei, a família que está contigo não está por aquilo que você tem, está por aquilo que você é. Se tiver carrão para vir para a igreja, eles vêm, mas se tiver de vir de a pé, eles vêm também. Se tiver picanha para comer lá, eles comem, mas se tiver só arroz com ovo, eu garanto, eles comem também. E eles não te abandonam, porque eles são a tua casa, eles são a tua família. É gente que Deus te deu para poder viver na jornada da vida. Eu disse ontem, meu filho casou. E depois que meu filho casou, meu paterno, a coisa que eu sinto mais falta é quando eu vou sair de viagem. Porque desde quando ele era pequenininho, todas as vezes que eu tirava o carro na garagem, ele chegava perto de mim e dizia: papai, promete? Eu dizia: prometo, filho. E ele sempre falava: o quê? E eu dizia: eu prometo que o papai vai voltar. E ele desde pequenininho dizia: volta, papai. Volta, porque o neném e a mamãe estão esperando para poder abraçar o senhor de novo. Tem gente te esperando para te abraçar de novo. Tem gente te esperando para ver o teu sorriso. Tem gente te esperando para poder compartilhar a vida. Tem gente te esperando para poder te ajudar na jornada da vida. A gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, jovens. A gente nunca sabe quando vai ser o último beijo, o último eu te amo. A gente nunca sabe, pais, a última vez que a gente vai ouvir um filho dizer: benção, pai, benção, mãe. E você poder estender a mão e dizer: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Aproveita a jornada da vida. Aproveita a vida. Aproveita a família que Deus te deu para você poder amar nessa vida. Vai ter tempestade na jornada, vai ter serpente, vai ter veneno. Vai ter tempos de aperto, vai ter tempos de dificuldades. Mas se o teu laço e a tua casa estiver unida, não tem tempestade, não tem vendaval, não tem vento contrário, porque a tua família está firmada sobre a rocha. E quem está sobre a rocha, ninguém tira, ninguém mexe. Deus firmou a tua família sobre a rocha. Deixa a tua Bíblia e se coloque de pé comigo, por favor. Escute, para a gente encerrar, deixa eu fazer o que Deus está me orientando. Tem alguém que está aqui essa noite? Tem alguém da sua família? Se tiver alguém da sua família aqui, dá um sinal assim para mim. Você tem alguém da sua família? Tem. Se você estiver perto da sua família, chegue mais perto. Se você não tiver, eu estou esperando você chegar perto da sua família. Quando você chegar perto da sua família, eu oro e devolvo ao pastor. Eu estou esperando. Vai para perto da sua família. Cadê nossa irmã Glória? Vem para perto do pastor. Isso. Isso. Isso.
Os obreiros estão cheios de vida, cheios de vigor, eles que estão indo. Vai para perto, vai da tua família, vai. Vai para perto dos teus. Se tiver alguém da família do pastor, Hamilton, vem para cá, vem ficar perto do pastor aqui. Isso. Rabagaia, choremanda, rabagarracé. Vai para perto da tua herança. Vai para perto daquilo que o dinheiro não pode comprar. Pastor, não tem ninguém da minha família que essa noite. Adota alguém perto de você. Dá uma olhada aí para a esquerda, para a direita. Se você vê alguém sozinho, faz igual eu aqui, ó. Eu já adotei o pastor. Chega perto de alguém aí. Eu só não quero ver você sozinho. Isso. Olha aqui para o pastor Rubens. Daqui a pouco tudo isso aqui passa, pastor Hamilton. A vida é tão breve. Ela é como um vento que vem e que passa. Daqui a pouco, não que a gente queira, mas por uma ordem normativa da vida, a gente fecha os olhos. Daqui a pouco Deus vai recolhendo alguém. Daqui a pouco a gente vai se despedindo de quem a gente não quer despedir. Daqui a pouco a gente está ajudando a carregar caixão que a gente não quer carregar. É uma triste realidade, mas essa é a jornada da vida. Pastor, o que é que eu faço? É para eu sair daqui essa noite com medo? Não, é para você sair daqui essa noite querendo viver da melhor maneira que você pode viver nessa terra. A temática do congresso, quando Deus fala para Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A congregação começa lá na tua casa. Começa cuidando da tua família, começa cuidando dos teus. Em nome de Jesus, ama mais, abraça mais. Em nome de Jesus, gasta mais tempo com os teus. Imprima memórias na vida dos teus filhos. Imprima memórias na vida das tuas filhas. Gasta tempo com os teus netos. Liga para quem está longe. Não espera ver notícias só pelo grupo da família, não. Manda um áudio para que ele ouça a cor da tua voz, para dizer que ama, para ele também e elas se sentirem amados. Em nome de Jesus Cristo, aproveita. A vida está indo embora. Ei, filho, beija esse pai, beija essa mãe. Eu não dormia, pastor Hamilton, sem pedir bênção para os meus pais. Eu podia estar no Brasil ou fora do Brasil pregando. Eu ligava e dizia, paizinho, a sua bênção. E quantas vezes eu estava fora do país e por causa do fuso horário, 2, 3 horas da manhã, meu pai acordado, com o telefone sem fio na mão, porque ele sabia que eu ia ligar. Eu dizia, meu filho, eu sabia que você ia ligar. Meu filho, agora eu ouvi a sua voz, agora eu vou dormir. Ele morava 1.500 quilômetros de distância de mim. Mas todos os dias eu ouvia a voz dele e ele ouvia a minha voz. Tem horas, pastor Hamilton, que eu estou sozinho dirigindo um carro no meio da BR. E eu pego aqui o WhatsApp e coloco o áudio do meu pai, da minha mãe, para ouvir eles de novo. Tem hora que me dá vontade de já ligar no número da minha mãe para ver se ela atende do outro lado, mas não tem jeito mais. Você ainda tem pai, você ainda tem mãe, pelo amor de Jesus Cristo, abraça, beija. Quebra esse orgulho, diz que ama, diz que ele é especial. Não deixa para fazer textão só no dia que tiver em caixão, não. Ninguém merece flores só depois que morre. Ama hoje, abraça hoje, beija hoje, cuida hoje. Deus te deu família para você amar nessa terra. Fecha teus olhos, curve a tua cabeça. Eu vou te dar 2 minutos para você agradecer a Deus pela tua família. Eu vou te dar 2 minutos para você agradecer a Deus pelo teu lar. Para você agradecer a Deus por essa esposa que Ele colocou do teu lado na jornada da vida. Esse marido que Deus colocou para viver a vida contigo. Esses filhos, esses netos que é a tua descendência nessa terra. Essa igreja que é a tua família que Deus te deu. É a tua família espiritual aqui em Tarumã. Deus te deu gente para caminhar na jornada da vida. Você não estará só. Você não vai caminhar sozinho. Você não será abandonado. Você não será deixado pelo caminho. Tem gente para te ajudar a caminhar. Tem gente para te carregar nos braços. Tem gente para te ajudar a chegar no céu. Tem gente que estará ao teu lado. Eu vim essa noite profetizar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Deus vai
firmar a tua família na roça. Deus vai firmar o teu lar. Deus vai sustentar teu casamento, teus filhos e a tua descendência. Meu Deus, eu abençoo a família do pastor Hamilton. Eu abençoo, meu Deus, a sua casa e o seu lar. Eu abençoo, meu Deus, o anjo desta igreja. Meu Deus, fortifica o teu filho. Fortifica na tua palavra. Fortifica na direção do Espírito Santo. Fortifica, meu Deus, com a destra da tua justiça. Renova, meu Deus, a sua saúde. Renova, meu Deus, a seu lar. Oh, eu abençoo, meu Deus, as famílias aqui essa noite, na autoridade do nome de Jesus. Uramandayase, Deremandayamahase.